Fala, meus amigos corintianos, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão que está em preparação para esse jogo contra a equipe do Mirassol. Lembrando que será neste sábado às 21 horas na Neoquímica Arena. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações aí dessa provável escalação do Corinthians para esse jogo deste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Corinthians, com as novidades trazidas pela Lili Nascimento. Entre as novidades, hein, Lili? O Memphis foi convocado. Você viu, Viola? Não joga no Corinthians, mas tá com edema. O edema do Memphis é o mesmo que o Rames tinha, que o Valdívia tinha. Você lembra? Eles treinavam aqui e jogavam na seleção, hein, Lili? Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Corinthians faz o último treino aqui nesta sexta-feira, sim. Memphis convocado pela seleção holandesa, ele voltou a treinar com o grupo, né? Ontem mesmo foram divulgadas imagens, então ele voltou a treinar. Deve ser aí reforço pro jogo de amanhã contra o Mirassol, até porque depois disso já tem a data FIFA, ele já viaja, então ficará à disposição aí da seleção. De fato, esse edema no músculo posterior da coxa direita chamou a atenção, né? Porque parecia, o torcedor tinha a impressão de que ele ficaria pelo menos uma semana fora, mas mais de 20 dias afastado, mas aí agora está recuperado, já está treinando com o grupo e deve ser opção aí para o técnico Dorival Júnior na partida de amanhã. Ele ainda não conta com o Garro, né? O Garro segue fora, a gente está aguardando para saber a questão do André Ramalho, se ele já estará de volta ou não para essa partida. O Carrilho carta fora do baralho por enquanto, né? Ele que passou por uma cirurgia. E aí o Yuri retorna, porque ele ficou fora contra o Internacional por conta do terceiro amarelo, né? Cumpriu suspensão, então será reforço jogando em casa diante da torcida. O Corinthians que vai entrar pressionado em campo, né? É o 13º colocado na tabela, tem 30 pontos, mas jogando em casa é muito ruim a campanha. Já são 7 jogos sem conseguir vencer, então precisa dar essa resposta para a Fiel, que com certeza irá lotar a Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem hoje aí para se preparar, fazer esse último treino e aí já se concentra aqui no CT Joaquim Grava para a partida de amanhã. Então em campo, trabalhando muito, treinando bastante, a diretoria do lado de fora também, tá? Saiu a 6ª condenação da FIFA por não pagamento de atleta, dessa vez ao Midtjylland da Dinamarca pelo volante Charles. Então o Corinthians aí tem mais um problema financeiro pela frente, mais um jogador que a FIFA condena o Corinthians por não pagar. Desses 6 jogadores da lista, pelo Félix Torres, o Corinthians já sofreu o transfer ban, tá quase caminhando para mais um transfer ban com o Matias Rojas, mas a diretoria está trabalhando para tentar entrar em negociação com o staff do atleta para não sofrer esse transfer ban e aos poucos conseguir pagar, né? Até porque o Brasileirão começa antes, no início de janeiro, então tem que correr contra o tempo, Bruno. Essas são as notícias aqui do Timão. Boa, Lili, obrigado, viu? É isso, né? A sexta, então, né? A sexta dívida envolvendo os jogadores. Obrigado, viu, Lili? E pega o Mirassol, que agora tá vendo a vida como ela é, né? O Mirassol agora jogando 2 vezes por semana. Vamos lá para Mirassol, super sábado, 8 horas da noite é o aquecimento e a bola rolando às 9. E eu vou trazer a Júlia Dotto para falar de 2 assuntos, minha amiga. Bem-vinda ao Taon nessa sexta-feira. Eu quero saber campo e bola, porque o Dorival Júnior tem mudado bastante as equipes. Contra o Internacional, por exemplo, ele poupou alguns titulares, o que gerou algumas polêmicas, enfim. Então, acho que ele não vai repetir de novo, né? Porque tem o Yuri Alberto à disposição. E também mais uma punição financeira para o Corinthians. O drama não termina nunca, né, amiga? Vamos lá, Joana, muita coisa acontecendo, como sempre, no noticiário do Corinthians, sempre bastante movimentado. Boa tarde para você e os amigos. Vamos começar por isso, então, por esse extracampo. Pela 6ª vez desde que se tem conhecimento, o Corinthians condenado junto à FIFA ao pagamento de uma dívida pela contratação de um atleta. O caso mais recente é em relação ao volante Charles, contratado junto ao Midtjylland da Dinamarca. O Corinthians devia ter pago em março desse ano a 3ª parcela da compra desse jogador. Não fez e agora foi acionado pelo clube de
dinamarquês na FIFA ao pagamento de cerca de 6.250.000 reais. O Corinthians entrou com um recurso junto à CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Agora esse caso vai ser analisado, esse processo deve demorar alguns meses. Caso a CAS acate a condenação da FIFA, aí não cabe mais recurso e o Corinthians pode sofrer um novo transfer ban. Lembrando que o Corinthians já teve 2 casos recentes de condenações confirmadas, o caso do Félix Torres e do Matias Rojas. E caso esses casos, se esses casos não forem resolvidos, o Corinthians pode sofrer sanções mais brandas, como a perda de pontos e até um eventual rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E lembrando também que tem outros casos sendo analisados junto à CAS de outros atletas. No GE. Globo, os nossos setoristas do Corinthians, craques, o Gabriel Oliveira, o Iago Rudai e o Bruno Cassucci assinaram uma matéria explicando tudo certinho dessa situação mais recente envolvendo o Charles. Agora, vamos ao campo bola, Joana, que também não está tão favorável assim, viu? O Corinthians está vindo de 3 jogos sem vencer no Brasileirão. Essa última partida contra o Internacional deixou um sabor realmente amargo, porque a sensação é de que poderia ter vencido, um jogo com muitas polêmicas de arbitragem. Mas a questão da escalação do Dorival Júnior, ele respondeu dizendo que a fisiologia do clube detectou muitos atletas com sobrecarga, risco alto de lesão. Por conta disso, que ele acabou optando por preservar alguns dos titulares que devem sim voltar para esse jogo do Mirassol, o caso como o Matheus Bidu, como o Maicon, o Gui Negão, grande estrela em ascensão corintiana, deve ser mantido entre os titulares ao lado do Yuri Alberto, formando dupla com o Yuri, que volta a ficar à disposição. Ele estava suspenso para essa partida contra o Internacional. E quem não estará é o Dorival Júnior, que vai cumprir suspensão. Foi expulso nesse jogo contra o Internacional. A tendência é que o Lucas Silvestre é quem comande a equipe, que treina hoje à tarde aqui no CT e já fica concentrado para essa partida de amanhã. Jojo? Você não citou o Memphis. Não tem previsão do Memphis jogar? Rapidão, Juju. Bem colocado, é verdade, Joana. Olha, ele está fazendo o processo de transição física, né? Mas a tendência é que ele não jogue nessa partida. Agora, a grande questão ele acabou de começar o processo de transição física. A grande questão ele foi convocado pela Holanda para os amistosos contra Malta e Finlândia nessa data FIFA, né? Lembrando que a data FIFA acaba, se eu não me equivoco, dia 11 e dia 15 o Corinthians tem um clássico contra o Santos. Então, a ver se o Memphis vai jogar pela seleção nacional e como ele vai voltar para jogar o clássico contra o Santos. Mas a tendência é que para esse jogo contra o Mirassol ele não seja titular, pelo menos. Pois é. Amistosos contra Malta e Finlândia, no dia 12. Aí volta, é um clássico contra o Santos. Estamos de 12. Torcida... dia 12. Julinha, obrigada pelas informações. O torcedor corintiano tá de olho em você, viu, Memphis Depay? Eu acho o seguinte, o Corinthians, ele posta ali, convocado, mas no fundo, né? Ainda... O que tá acontecendo? Deu tilt. Deu tilt no olho do quem foi? O que aconteceu? No olho do bebê. O Mirassol é um grande bicho papão, bebê. Deixa eu ver. Tá perdendo a potência? Pra pênalti sim. Pra não ter terçol, viu? É loucura pra pênalti. Mas também quando dá pênalti pro Corinthians, o Yuri vai dar cavadinha. Então, que adianta? Aí fica difícil. Volta agora, no gol, eu falei com força máxima, né? Mas o Dorival tá fora. Ixi. Tomara que ele não coloque o Kaká, hein? Que ele leve o Kaká junto com ele. Ele tá volta, fora. Mas peraí, quem vai estar comandando o Corinthians? É o Pica-Pauzinho? É o Pica-Pau, é o Little Pica-Pau. É o Pica-Pauzinho Little Ele tá Pica-Pau. ficando cada vez mais parecido com o Dorival, vocês já viram? É o Little Woodpecker que vai estar lá, mas a verdade é uma só. Ô, Dorival, eu não sei de onde você vai assistir o jogo, porque não pode estar lá, né? Mas o Yuri volta. O Yuri volta? Volta. Vai ajudar o Guinegão. Se tiver pênalti, já vai bater? Não tiver pênalti, então. Se tiver pênalti, E o ele precisa Memphis bater. volta? Hã? Memphis. O Memphis tem que voltar, porque ele tá... Memphis, who you speak the man? Garro. Listen to me, Memphis. Você vai pra Holanda, você tem que jogar, filho. Joga e depois viaja, vai embora. Faz 2 gols lá. Que isso? Segura. Pô. O Rames, são sempre os melhores jogos da Holanda que ele vai. pelo menos não fazia nem questão. Agora o Memphis, ele ensaiou pra enganar o Corinthians, porque
Não é possível aí. É que você foi picado pelo Rames. Não. Você foi picado pelo Rames. Claro, E você acha que o todo Rames, a mundo é postura assim. dele era o quê? Olha, eu estou aqui, ele não falava abertamente, O mas era Rames, pra se preparar pra ir pra Colômbia. Agora o Memphis não, o Memphis engana vocês direitinho. O Memphis teve ele lesão. joga 1 ou 2 joguinhos, Você é depois médico. e vai pra seleção Você e depois fica parado. Agora, parabéns, temos um comentarista médico. Vocês caíram Mais na um, conta né? do Vigário, rapaz. E o Memphis foi campeão com o Corinthians. O Não, mas Rames nós temos, foi. ó, que é o Marco Aurélio Cunha. Então, temos o nosso Little Doctor. Eu não sei também, você é médico. Você sabe da lesão do Memphis? Ele tá lesionado. Mas que lesão, torceu o pé aqui na formiga? Mas lesionou. Você não pode fazer Lesionou isso o aí. bolso do Corinthians. Que isso, irmão. Mas ele vai estar em campo. E o Garro, vai? E o Garro ainda não. O Garro acho que não tá legal ainda. Vocês querem fazer comparação hoje entre São Paulo e Palmeiras? É legal? Lógico, eu vou votar tudo que jogou no Corinthians. Se não jogou no Corinthians... Aí você não vota? Não. Tá bom, vou pensar ainda se teremos ou não. Mas vamos falar, sim, da vitória do São Paulo para cima do Fortaleza, da expectativa do Clássico, mais de Corinthians e Mirassol. Quando calienta o sol, aquela Cuidado pra não ter sol, hein? Ah, eu queria estar nesse humor Ainda bem que vai de ser à noite o jogo, e pra música. mirar o sol à noite não dá. Mas a FIFA condenou o Corinthians a pagar uma dívida por Charles. Além disso, o Dorival não vai repetir a escalação no Campeonato Brasileiro nesse duelo contra o Mirassol. Um duelo daqueles de Paulistão. Vamos falar um pouco mais do Timão? Diga aí, Vessone. Tira uma dúvida antes do Verso Fala. falar. É transfer bam bam bam? Ou transfer... porque são vários, né? Agora que ele entendeu. Um tá ativo já, né? Na verdade, transfer ban só um até agora, né? Uma coisa é condenação na FIFA, a outra é o transfer ban quando já desenrolou até o recurso Essa é a minha dúvida. do clube. Então, o Charles é mais um, eu até tenho aqui anotado, 40 milhões Félix Torres para o Santos Laguna, 41 milhões para o Rojas só para ele, 23 milhões para o Tadieres pelo Garro, 8 milhões para o Philadelphia Union, time dos Estados Unidos, 6 milhões para o Shakhtar e agora 6 milhões para o Midtjylland, que é o time da Dinamarca que o Corinthians trouxe o Charles. Então essa brincadeira aí vai dar mais de 120 milhões. Né? Você citou a dívida do Cuiabá? Então isso é FIFA. Porque isso é quem já foi até aquela instância. Isso é FIFA compras internacionais. O Ranieri está aquele órgão da CBF. Ranieri, empresários, Alex Santana. Esse foi para ter o órgão da CBF, que é uma espécie de CAS da FIFA nacional. Essas compras todas, elas são compras internacionais. Envolver o jogador de estrangeiro, envolver o clube de fora é FIFA. Se envolver problemas internos, vai para esse órgão da CBF. Então, só de FIFA, o Corinthians está indo para uns 120 milhões, vai ter que resolver tudo isso, obviamente, ainda mais agora com a mudança do calendário, porque nós estamos falando de um brasileiro começando em janeiro, a janela abre... Aliás, a janela vai ter que ser modificada, enfim, vai ter que ver esse negócio da janela aí também. Ela vai ficar europeia, né? Normalmente começava em janeiro, vai ter que antecipar, vir para dezembro, pelo menos, para que os clubes possam tentar mudanças aí no seu elenco, porque já tem jogo de brasileiro no final de janeiro. Isto colocado, o Corinthians vai ter que resolver também já o transfer ban estourado de 40 milhões do Félix e está tentando já correr atrás e conversar com esses outros credores todos para ver se nem dá o transfer ban. Você resolve antes, não tem problema na FIFA. Na FIFA não tem problema de bloqueio de transferência, mas enfim, é mais um problema. Outra notícia importante fora de campo, ontem à tarde o André Sanches deu a sua oitiva, o seu depoimento no Ministério Público. Foi um depoimento que ele foi falar sobre as faturas de cartão de crédito. Nesse depoimento ele assume dois gastos ali, uma em Fernando de Noronha e outro numa outra praia. Porém, de acordo com a Gazeta hoje, a informação que traz é que mais de 50 compras nesses 3 anos de mandato dele, dessas faturas todas que já estão de posse do Ministério Público, cerca de 50 compras terão que ser explicadas. Não tem ainda oficializada nenhum problema nas compras, mas no mínimo, isso daqui era um evento do clube? Era oficial? Não era? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu nessa compra? E aí pediu, inclusive, para que o clube ajude
a essa identificação. Houve evento do clube? Tinha algum empresário ligado? Vocês estavam querendo mesmo contratar algum jogador para ele estar lá? Tem compra, por exemplo, em relojaria? O que tem a ver isso com o clube? Era algum presidente de outro clube que recebeu esse presente? Então o Corinthians vai ser notificado, inclusive, para o Ministério Público para tentar explicar parte dessas compras. Então a coisa só está começando ainda no Ministério Público, está ainda nas oitivas. E foi importante porque foi a primeira vez que o Andrés não queria, num primeiro momento rechaçou, depois recuou, voltou atrás e prestou o depoimento para o Ministério Público. Versa, naquilo que afeta principalmente quem está nos assistindo, quando você fala em transferban e coloca a impossibilidade de renovar elenco é uma coisa, mas se fala até em perda de pontos, como é que o Corinthians está lidando com isso? Como é que ele vê essa possibilidade, o clube vê essa possibilidade? Nunca é na primeira janela, né? Então você tem que ficar pelo menos sob transferban 2, às vezes 3 janelas para você tomar a segunda punição, que é a perda de pontos. Então, para essa primeira janela, sob transferban, que é na última janela, o Corinthians já estava, agora seria uma segunda janela que pegaria sobre transferban, sob transferban. O Corinthians ainda acha que não daria esse tipo de problema na virada do ano, que seria então na de julho do ano que vem que poderia vir essa punição em perdas de ponto, mas obviamente vai ter que resolver e vai querer resolver isso antes, não vai deixar isso daí aberto, não faz o menor sentido. Você olha ali a lista dos clubes que tomam transferban, com uma exceção ou outra, normalmente é time desconhecido, time sem tradição nenhuma, acho que é bem feio para o Corinthians estar naquela lista. Tem lá o São Lourenço da Argentina, está com 5 ou 6 transferban, está explodidaço lá. Você olha a lista lá de itens do São Lourenço, mas são clubes normalmente que têm bem menos tradição, ainda mais menos receita que o Corinthians também. É uma vergonha fazer parte dessa lista, obviamente. E a AFA mexeu de novo no argentino, né? Então o argentino já foi dilatado para 30 clubes e mexeu numa série de questões lá que tem, evidentemente, a ver com essa possibilidade do São Lourenço não cair. Memphis acaba de ser convocado para a seleção da Holanda, mesmo machucado. É uma informação que chega agora. Machucado? Mesmo um edema. Um edema. São 23 dias fora. Desde aquela lesão, lesão não, porque edema não é lesão. São 23 dias, desde aquele jogo do Atlético Paranaense, o 2-0, quando ele sai na virada do... Não esperou nem chegar ao intervalo, 44 ele sai do campo. Pé da vida, em tese? Pé da vida, porque na visão dele, ele não deveria nem estar em campo, porque ele tinha encarado 14 horas de voo e tudo mais na véspera, ele estava com fuso horário, todo bagunçado, e aí teve o edema, saiu. Desde então, são 4 jogos sem ele. 23 dias, é isso? 23 dias já fora. Com edema? Isso não é edema. Eu não lembro, e aí eu sempre peço ajuda do chat. Esses minutos entre as datas FIFA, né? Então ele volta de uma data FIFA, joga um pouquinho, agora já tem a outra data FIFA. Agora tem outra. E você acha que ele joga contra o Mirassol? Ele joga. Vai voltar contra o Mirassol. Aí eu tô imaginando que não vai jogar ele e o Yuri, eu acho que não vai tirar o Guinegão. A impressão que eu tenho é que ele vai jogar de 10. Ele vai jogar atrás dos 2 atacantes rápidos na frente. Joga 3 volantes e os 3 na frente. Essa aí eu estou imaginando o Corinthians para pegar o Mirassol, além da linha de 4 normal. Mas sim, ele deve jogar, imagino que até começando o jogo, para poder depois ir para a data FIFA, e joga contra a poderosa e gloriosa Malta e depois a Finlândia. O jogo da Finlândia é fundamental. As seleções europeias ainda não se garantiram na Copa do Mundo. Está acontecendo agora. Começou tardia as eliminatórias lá, né? Então tem jogo importante. A Holanda está num grupo difícil, enfim. Muito bem. E depois a volta tem o clássico Santos. O Santos, 14. Mas depois do que aconteceu nessa última data FIFA, eu duvido que ele vai jogar na Vila. Posso estar enganado. Exatamente. Então, isso que eu ia te falar, né? Duvido. Porque vai chegar para jogar. Chega no dia 13 pro dia 14, o jogo é dia 14, eu acho que, sinceramente, eu não sei se ele vai jogar, não. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Mirassol, que é o próximo adversário do Corinthians, lembrando que será disputado neste sábado, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Mirassol faz uma campanha excelente no campeonato, está na 5ª colocação, 25 jogos, somou 43 pontos. Já a equipe do Corinthians está na 13ª colocação do Brasileirão,
26 jogos, somou 30 pontos no campeonato. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Mirassol. Todos esses jogos no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último jogo pelo Brasileirão do Mirassol foi contra o Red Bull Bragantino, jogou na sua casa e empatou pelo placar de 1-1. Estou trazendo o recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Mirassol. Só uma pelo Campeonato Brasileiro, que foi no primeiro turno do campeonato, onde o Mirassol venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. E desses 5 jogos, 4 foram pelo Paulistão. Esses 4 do Paulistão, o Corinthians saiu vitorioso. A única derrota foi dessa aí do primeiro turno do Brasileirão. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians, que vem deixando alguns pontos ficarem para trás no campeonato. Era para sair com uma vitória lá no Rio Grande do Sul contra a equipe do Internacional. Vacilou em casa no jogo contra o Flamengo, onde fez um primeiro tempo muito bom e no segundo tempo, com as alterações comparado com o time do Flamengo, você vê que a diferença é grande, mas o Corinthians deixou pontos escaparem. Então precisa pontuar, vai jogar na Neoquímica Arena. Além disso, a equipe do Mirassol não é uma equipe fácil, é uma equipe que vem muito bem no campeonato. E o Corinthians precisa pontuar. Tá difícil a situação de se classificar para a Libertadores de forma direta. O Corinthians está a 10 pontos do Bahia, que é o primeiro time ali do G6. Há a possibilidade de Flamengo ou Palmeiras vencer a Libertadores e abriria uma vaga ali de Libertadores no G7. Mas o importante agora é somar pontos, se livrar ali daquela zona de perigo e, quem sabe, no decorrer do campeonato almejar coisas melhores. Até porque ainda falta 12, 13 jogos para encerrar o ano, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.